A Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores, está promovendo um curso de formação de novas lideranças de esquerda. Entre os 40 professores que ministram aula em vídeos sobre temas variados estão o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-deputado José Genuíno e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Paulo Martins. Paulo. Estamos sem seu áudio, Paulo. Opa. Voltou. Agora sim. O PT está fazendo o que um partido sério deveria fazer. O problema é que o propósito que o PT tem é outro. Veja o nível dos professores, né? Pessoas que têm larguíssima experiência em problemas com a justiça, por exemplo. Então, a militância que vem aí promete, né? A base vem forte, como diriam por aí. Mas, ou analisando apenas a ação do partido, sem o mérito do que essas pessoas vão fazer lá na frente, o PT está corretíssimo. O único partido de verdade no Brasil é o PT. Partido no sentido de que ele se faz como parte, tem projeto de poder, forma quadros e tem todo um debate interno, produz documentos internos, a turma tem que seguir e ele implanta o que debatem depois quando ele atinge o poder. O PT faz isso e faz muito bem, infelizmente para nós. Mas nós é que não temos os partidos que fazem o que o PT faz. Construção de base, formação de quadros qualificados que entendem o que significa legenda, entendem o que significa militar para o partido pelo seu objetivo, senso de hierarquia, eles têm muito bem. Então, isso não é de hoje, está ganhando destaque esse trabalho da Fundação Perseu Abramo, mas ele já é realizado há muito tempo. O PT tem seu jornal próprio, tem suas mídias próprias, tem foros, quando ninguém falava em militância na internet, nem usava a internet para nada, o PT já tinha a militância em ambiente virtual, os famosos MAVs. Por quê? Porque o partido discutia isso, discutia suas perspectivas de futuro e se antecipava. Esses caras não têm o poder que têm à toa. Tem toda uma conjuntura, apoio internacional, uma série de coisas, mas a lição deles aqui dentro, eles fazem muito bem. O Lula, na cadeia, maior líder deles na cadeia, o Haddad recebeu, se não me engano, 46 milhões de votos naquela eleição de 2018, com o Bolsonaro no auge, com toda aquela força e energia social pró-Bolsonaro. Mas é essa organização do PT, esse trabalho de base que eles têm, que inclusive aparelharam estruturas da Igreja Católica à época, né, que vem inclusive da fundação do PT, as comunidades eclesiais de base, os sindicatos, tem toda uma organização que dá capilaridade ao partido, que impõe a ele muita força social, muita capacidade de reação e de formação de quadros. E eles estão investindo nisso. Agora, quisera eu que o PL fizesse isso um dia. Hoje faz? Não, não faz. A legislação brasileira, ela impõe que o partido que recebe recursos públicos, o fundo partidário, ele tem que investir pelo menos 15% em uma fundação para formar quadros. As fundações por aí fazem isso. Fundação Teotônio Vilela, do PSDB, não faz. Quem faz é a Fundação Perseu Abramo, do PT. Tá? E o PT está fazendo essa lição e a gente não, isso significa o quê? Uma péssima perspectiva de futuro para nós. Eles continuarão fortes e a gente vai continuar organizado se nada mudar. É claro que hoje nós temos, eu já citei o PL, o partido do qual eu sou filiado, inclusive, ele não era um partido necessariamente de direita, ele abrigou a direita e aí tem um processo de construção interna no partido. O partido entender isso, ver que o seu papel é diferente, não é para ser simplesmente um papel pragmático como ele tinha antes. Então, assim, são possibilidades e o partido pode vir a ter um grau de organização nesse sentido de formação de quadros mais adiante. Hoje não tem, nem PL nem nenhum, infelizmente, enquanto o PT está aí em velocidade de cruzeiro, que é muito ruim para o Brasil. Obrigado, Paulo Martins. Rodrigo Constantino. Olha, o Paulo já explicou a diferença hierárquica, organizacional, né, do Partido dos Trabalhadores
para as outras agremiações. Mas quando eu vi a notícia, Anselmo, eu confesso que eu pensei por um prisma diferente. Veja, qualquer partido é livre para ensinar o que quiser aos seus filiados, né? Faz o curso que tiver que fazer. O ideal seria que o partido vivesse, inclusive, só de doações voluntárias de filiados, como acontece com o Partido Novo, o único que faz isso. O resto é um partido estatizado, né? Vive do nosso recurso, né? Dos nossos impostos, o que é errado. Mas como o PT é governo, está querendo mídia própria, o que eu acho uma ingratidão com a Rede Globo, digo logo de passagem, né? Mas quando o PT é governo, a gente lembra desse detalhe, e vê essa notícia, é inevitável pensar que esse curso vai acabar se estendendo e de forma obrigatória para toda a população brasileira. Então, o PT está seguindo os passos dos seus tiranos bajulados, né? Veja que a Maria do Rosário voltou da China dizendo que estava cheio de ideias para adotar no Brasil, no Rio Grande do Sul, que ela aprendeu na China. Bom, a China é o país do Partido Único há 72 anos. Se você critica muito, vai contra, não dá muito certo, né? Teve até aquela história lá que muita gente resolveu protestar junto na famosa manifestação da Praça Celestial, e o partido mandou os tanques em cima do povo. Os jornalistas chineses passam por cursos de educação ou reeducação, se eles forem rebeldes, tipo eu, assim, que sou um rebelde incurável, insisto em ficar criticando o PT, o Alexandre de Moraes, o STF, depois de tudo que eles fizeram. Veja que eu estou aqui em digressão livre, né? Mas veja que o ministro Alexandre de Moraes, na sua fala de hoje, disse que as Big Techs não podemos assumir que elas querem sempre o bem da humanidade. Ainda bem que ele quer. Ele e o seu STF, assim como Flávio Dino e Lula. Eles querem o bem da humanidade, é por isso que eles precisam regular tudo, né? Então, me parece muito adequado para esse novo Brasil esse curso da Perseu Abramo, mas tinha que ser estendido de forma obrigatória para toda a população. Nós vamos ter que aprender com o Zé Dirceu as maravilhas do regime cubano, por exemplo, né? E como bons alunos, ou responde a resposta certa, ou vai para o paredão e vai ser fuzilado, né? Então, assim, nada novo sob o sol. Todo comunista é um sujeito recalcado e autoritário e quer enfiar a goela abaixo dos outros, seus dogmas e sua ideologia mofada. Rodrigo Constantino, eu já passo o comentário, Fernando Holliday. Anselmo, entre ali os aprendizados oferecidos pelo curso, né, na grade do curso, nós temos algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o ensino sobre a luta armada, então, como ela se desenvolveu no Brasil e como ela se desenvolveu em regimes de sucesso, como em Cuba, e resistência à ditadura. No caso da resistência à ditadura, nós temos lá, por exemplo, a exaltação dos guerrilheiros de 1964, que, aliás, são de 1964 e de todo o período do regime militar, né? Que, aliás, é a essência dessa esquerda revolucionária, que acredita que a sociedade ela só pode ser transformada por meio de uma revolução armada. O mais curioso disso tudo é que o partido que está ensinando sobre revolução armada, quer uma geração no futuro que saiba como foi as grandes lutas contra a ditadura e a opressão, é o mesmo partido que protagoniza no Brasil uma luta constante contra o armamento da população. Quer dizer, contra o direito de se proteger e contra o direito à legítima defesa. E que demoniza todos aqueles que, de alguma forma, tentam encontrar um mínimo de proteção nesse cenário de absoluta violência urbana, ou, no caso daqueles que estão mais distantes da cidade, da violência do campo. O direito de proteger a sua propriedade privada, o direito de proteger a sua vida, o direito de proteger a sua família com armas é negado por esse partido.
ao mesmo tempo em que ele exalta a luta armada. E por que isso? Bom, é o modus operandi de todas aquelas ditaduras que tomaram conta da América Latina. Mais recentemente, nós vimos isso por meio do documentário da Brasil Paralelo, que tratava do processo de expansão do poder de Ortega na Nicarágua. E nós vimos que, a partir do momento em que você teve um desarmamento em massa da população, porque havia ali uma instabilidade social muito grande e quase que uma guerra civil dentro da Nicarágua, a partir do momento em que há uma estabilidade mínima no país, que você volta a ter um período democrático, você tem uma campanha de desarmamento em massa da população. Esta campanha de desarmamento veio seguida, alguns anos mais tarde, da tomada de poder e da instalação da ditadura que nós conhecemos hoje, de Daniel Ortega. E é isso que acontece na maioria dos países que este tipo de esquerda toma conta. E é isso que a Perseu Abramo está ensinando agora às próximas gerações de esquerdistas. E tudo isso, claro, sendo feito com o nosso dinheiro, com o dinheiro do fundo partidário.